Tá aí a rede de água para instalar. Os 2 primeiros caminhões de carga, de areia, brita, cimento para construir a minha casa. Aí a máquina do condomínio, que vai colocar a rede de água e tá dando a manutenção das ruas do condomínio. Aqui já estão esparramando os tijolos no chão e a área que vai construir. Telhas e paredes, tá do outro lado. Ainda tem muita para chegar. E tá aí o canteiro de obras. É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência, com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escuta essa canção. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Esse momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Esse momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno e sabe amar. Vamos sorrir, espelhar seu amor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Esse momento não vai voltar. Agora é o tempo de você se entregar. Volte depressa para o seu Salvador.
irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los em mais essa oportunidade maravilhosa de podermos abrir a palavra de Deus e juntos nós podermos estudá-la. Abrir a palavra de Deus aqui nesse lugar é algo muito especial para mim. Esse lugar aqui eu adquiri há muitos anos, adquiri pela fé. Deus me conduziu de forma extraordinária para que eu chegasse a conquistar esse lugar aqui, consegui adquirir esse lugar. E desde o início, esse lugar foi adquirido no propósito específico de se tornar um refúgio para o povo de Deus. Porque há mais de 40 anos eu ensino escatologia. Sou estudioso das profecias da palavra de Deus, sou estudioso do texto sagrado, das doutrinas bíblicas e tenho muito prazer, me deleito muito em me debruçar no estudo e no ensino da palavra sagrada, do texto sagrado. No final eu vou mostrar para vocês aqui a transparência da água aqui atrás. É a primeira vez que eu gravo aqui nesse porto, o Porto Leste, porque geralmente o Porto Leste fica bem mais embaixo. Esse lago subiu muito esse ano, foi o ano que ele mais subiu em toda a história dele, desde o ano de 1995, quando ele foi construído. Ele é o segundo maior lago do planeta Terra, só tem um na China maior do que esse. Esse tem 156 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura, que fica 10 minutos de barco aqui próximo, esse ponto mais largo, com 170 metros de profundidade, o ponto mais profundo dele. É um verdadeiro mar isso aqui. E nós temos água aqui na lateral direita do condomínio, na lateral esquerda do condomínio, terra no fundo e na frente o leito do lago, passando o rio Tocantinzinho alagado pelo represamento das águas do lago Serra da Mesa. E aqui nesse porto é a primeira vez que eu gravo, porque a água está bem próxima aqui da divisa, da cota de inundação. E outro detalhe interessante, na história desse lago aqui, 95% da beira do lago Serra da Mesa são condomínios clandestinos. O nosso refúgio, eu construí tudo dentro da legislação, feito tudo a partir da cota permitida pelo meio ambiente, a cota 460.5. Então não há o menor risco de alagamento a partir dessa divisa. E esses condomínios clandestinos, casas enormes, casas caríssimas, ficaram debaixo d'água porque pessoas foram enganadas comprando propriedades em área de inundação, porque há muitos anos o lago não chegava onde chegou. E agora aí, uma destruição tremenda em vários condomínios na beira do lago. Todos os condomínios clandestinos na beira do lago teve destruição. Aqui no Vitrine do Lago, a água ainda falta um bocado para chegar na cota 460.5. E não tem a menor chance dele romper a cota dentro, porque isso seria algo gravíssimo, por se tratar de área não indenizada pela companhia responsável pelo Lago Serra da Mesa. Ou seja, a partir da cota 460.5 é propriedade privada. E aqui nesse lugar estamos no condomínio Vitrine do Lago. 1.800 metros de beira de lago. Um refúgio para o povo de Deus cercado de fazendas. Marque a sua visita e venha conhecer. Venha se tornar nosso vizinho. Dentro do nosso projeto, a área de reserva que aqui temos, as pessoas humildes que não podem adquirir lote, eu tenho o propósito de acampá-las aqui a partir do momento que houver o desfecho do conflito, da grande crise final, a partir do decreto dominical. Que sabemos com certeza absoluta que está muito prestes a acontecer isso. A própria encíclica papal, conhecida por Laudato Si, é muito clara sobre esse propósito. E o mundo inteiro abraçará isso porque assim está escrito. E quando isso acontecer, eu estarei cadastrando famílias e acampando aqui na área da reserva. Atrás da reserva tem então o loteamento. Tem chácaras e tem lotes.
E eu gostaria que, se você tiver interesse de ter o seu lugar garantido aqui no Vitrine do Lago, porque é um condomínio pequenininho, ao concluir essas obras aqui, do dia para a noite, vende tudo. Eu diria que o Vitrine do Lago é o menor condomínio da beira do lago Serra da Mesa, condomínio organizado. Os condomínios da beira do lago se fala em 700, 800 e até 2.000 unidades imobiliárias. O nosso então é pequenininho e não tem condomínio em volta. O nosso está cercado de fazendas. É uma área literalmente de refúgio, de paz e de tranquilidade. Nenhum desses fazendeiros irá sacrificar as suas fazendas para fazer condomínio. E aqui é um condomínio família. Não é lugar de muvuca, de bagunça, de som automotivo, de barulheira. É um lugar de paz. E eu gostaria que você refletisse e viesse conhecer o Vitrine do Lago. A encarnação toda de colocar água na rua já está aí. Graças a Deus, Deus nos proporcionou condição para comprar a encanação. Compramos também a retroescavadeira, está aqui já no condomínio também, para fazer essa obra e dar manutenção nas ruas do condomínio o tempo todo. E os serviços necessários que surgiram, tanto aqui dentro quanto na vizinhança. Então tudo isso incorpora segurança, estrutura e bem-estar para todos nós. Entre em contato conosco através desse telefone e agende a sua visita e venha conhecer. Agora eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração para iniciarmos esse estudo. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela honra de sermos chamados de teus filhos. Traga os teus escolhidos, aqueles que tu sabes que hão de ficar aqui como nosso vizinho, como membros da tua família, Senhor, como membros do teu povo, e juntos aqui possamos aguardar a tua volta para nos buscar. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nos conduza durante o estudo, prepare-nos para o teu reino e capacita-nos, Senhor, a ministrar essa palavra àqueles que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Evangelho Eterno. Belíssima essa lição. Temos aqui Apocalipse capítulo 14, verso 6, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Meus amados, esse anjo aqui está representando pregadores humanos aqui na terra, representando a mim e a você. E esse anjo, pelo aspecto do escrito sagrado aqui, pela entonação do escrito sagrado, demonstra um anjo com vigor imbatível, com decisão inabalável de cumprir com essa missão, de pregar a todo o povo, tribo e língua. Isso representa pessoas que não abrem mão da prioridade de servir a Deus em primeiro lugar, para então buscar o resto que não passa de resto. Porque sabemos que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, o resto é acrescentado sem sombra de dúvidas. Então, esse vigor, essa decisão é prioridade na vida desses que são representados por esse anjo aqui de Apocalipse 14, verso 6. Quando fala de evangelho eterno, meus amados, está falando de algo absoluto, irmãos. Absoluto. Essa história, nós vamos ver aqui, que é uma história muito antiga, a história do pecado. Ela não começou nesse planeta nosso. É muito mais antiga. E nós aprofundaremos um pouco mais nisso nos temas seguintes. Para nós, verdadeiros servos de Deus nesse mundo, essa mensagem aqui é a coluna dorsal de nossa fé, porque ela está alicerçada no sacrifício de Cristo e no êxito dele na tumba após o Calvário. Ele morreu a morte eterna e ressuscitou dela, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E é por isso que essa boa nova é apresentada de forma tão absoluta aqui no livro do Apocalipse, representando
a minha e a sua missão. No segundo tema, um livro de esperança e de graça. Ninguém consegue ver o Apocalipse assim, né? Normalmente, quando fala em Apocalipse, todo mundo já imagina logo, não, é só profecia, é só fim de mundo, é só destruição, é só praga, não sei o que, não sei o que. Não, é uma mensagem, é um livro de graça, de apresentação de graça, de amor, de mensagem recheada de amor, de orientações para a execução da nossa missão. Observe o paralelo entre Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3, com Apocalipse 14, verso 6, que nós lemos agora há pouco, que fala do anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. E aqui no Apocalipse 1, de 1 a 3, está dizendo uma série de orientações na abertura desse livro, mas no foco mostrando: bem-aventurado os que leem, sabe ler, e os que ouvem. Evidentemente, alguém não saberia ler, seria analfabeto sobre a face da terra, mas saberiam ouvir. E quem não tem condição de ouvir, teria condição de ler, de observar, de ter a mente ligada de alguma forma neste evangelho. Aí nós conseguimos ver, irmãos, essa graça de Deus manifesta nesse evangelho eterno apresentado no livro do Apocalipse. É uma exposição de amor e graça em meio a um clima apocalíptico do contexto desse livro, dessa obra escrita pelo apóstolo João. No terceiro tema, o evangelho eterno. Irmãos, nós vamos comentar um pouco agora de 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e lembrar aqui algo muito interessante que Paulo, esse indivíduo que escreveu isso aqui, essa carta, ele nasceu em Tarso, na Turquia, por volta do ano 10. No ano 34, quando ele se converteu, ele estava com 24 anos de idade, irmãos. E todos conhecem a história de Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, a determinação que esse indivíduo tinha de fazer o que estava fazendo. E quando se converteu, a mesma determinação continuou. Ele se converteu depois de 3 anos e meio aproximadamente, que Jesus tinha morrido, sido sepultado, ressuscitado e assunto aos céus. 3 anos e meio depois, Paulo se converteu. E Cristo o visitou no caminho de Damasco, quando ele estava indo numa missão de perseguir o povo de Deus, de fazer o que ele vinha fazendo, num vigor fanático de fariseu que ele tinha, e era membro dessa seita fanática do judaísmo. Confissão descrita por ele mesmo em seus escritos. O que Paulo escreveu aqui no final do verso 4 de 1 Coríntios 15, irmãos, ele próprio confirma aqui no final do verso 4 sobre a morte e ressurreição de Cristo, e testemunhou disso por toda a sua vida, enquanto ele viveu. Se nós estudarmos também Romanos, no capítulo 3, verso 24 ao 26, no capítulo 5, verso 6 a 8 também, nós podemos ver essa representação autêntica do Evangelho nos escritos, nessas cartas também escritas por Paulo. O Evangelho absoluto, o Evangelho eterno. Testemunhado pelos personagens da palavra de Deus que viveram tanto nos dias de Cristo como após os dias de Cristo. Pessoas que abraçaram e depositaram as suas vidas aos pés de Cristo, para que eu e você hoje pudéssemos ter essa palavra em nossas mãos. Tiago escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Em seguida, começa algumas cartas de Paulo, e daí se segue até o fechamento dos demais livros que compõem o Novo Testamento. Paulo tinha consciência da existência já dos que já vinham sendo escritos, como o de Tiago, por exemplo, antes dele. Não deixou por menos. Ele também seguiu nesse ritmo, escrevendo e anunciando a palavra, deixando também registrado tudo aquilo que ele evangelizou, que ele ensinou sobre esse evangelho eterno. No quarto tema, uma história de graça. Realmente, irmãos, uma história, que história. Se compararmos Apocalipse 13, verso 8, com 1 Pedro 1, de 18 a 20,
Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação desse mundo. Presta atenção o que Pedro falou e o que João falou aqui também, em Apocalipse 3, verso 8, que o nome daqueles que adoram a besta, que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, tente entender como que pode, se ele morreu no ano 31, aos 33 anos de idade, como que pode ter sido conhecido antes da fundação do mundo? Meus amados, nós estamos falando de um Deus absoluto, que vive na eternidade. Quem está na eternidade não tem futuro, não tem passado. Ele é, simplesmente é. É o que é. E assim ele se identificou, eu sou o que sou. Então, tudo que foi lançado abaixo da eternidade, abaixo da faixa do conflito, na área de conflito, que tem início, meio e fim, tem história. Então, para quem está aqui, olha para trás, consegue entender, olhando na ótica da palavra de Deus. Então, quando Deus tomou essa decisão, ele está na eternidade. Então, os profetas que foram na eternidade, que visitaram o reino de Deus, eles conseguiram escrever, é como se eles viajassem no futuro, ou viajassem no passado. Porque de lá eles conseguem olhar o nosso passado e conseguem olhar o nosso futuro. Essa é a questão. Aqui deste velho mundo, eles não teriam jamais condição de fazer isso, se eles não fossem arrebatados até o terceiro céu. Como foi o caso de Paulo e de diversos profetas que tiveram as visões que tiveram, para escrever o que eles escreveram. Para conhecer o futuro e conhecer o passado. Conhecer detalhe do Gênesis e conhecer detalhe do futuro. Que está além dos nossos dias, está à frente do nosso tempo. Então, essa é a explicação lógica de Cristo, do sangue dele ter sido conhecido antes da fundação do mundo. E nós sabemos que esse planeta aqui foi criado há 4,6 bilhões de anos atrás. A Via Láctea foi há 13,5 bilhões de anos atrás. Bem mais velha, né? A Via Láctea, a qual o nosso planeta faz parte. E dentro da Via Láctea tem planetas que surgiram há pouco mais de 30 anos. E tem sistemas solares com idades distintas dentro desse contexto de 13,5 bilhões de anos para cá. O nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos. Os nossos primeiros pais viveram na eternidade. Enquanto eles viveram na eternidade, não tinha data. Ele pecou há 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, os nossos primeiros pais. E aí passaram a conhecer início, meio e fim. Se você estudar o Escatologia versão 5, postada aí no meu canal, e você solicitar também pelo meu WhatsApp, que está aí na tela, eu te encaminho os links do Escatologia 5. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato, eu terei prazer em responder. Assim que eu tiver a oportunidade de sentar e ver o seu questionamento, eu estarei respondendo com o maior prazer. Na lição não dá tempo da gente analisar tantos detalhes. Mas é muito gostoso a gente olhar aqui na palavra de Deus e ver que o intocável e pleno atributo da onisciência divina, que providenciou recurso para a nossa salvação antes da fundação do mundo, meus irmãos. O sangue do unigênito. Que o Evangelho de João, capítulo 3, verso 15, apresenta que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a história contada para o nosso planeta, para a nossa raça. Pense nisso. Vamos valorizar, porque a minha e a sua salvação, o custo dela é algo incalculável, irmãos. Imensurável. No quinto tema, em todo o mundo. Aqui nós temos, irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 14, que também apresenta essa mesma ideia do Apocalipse, das 3 mensagens angélicas. Que a todo povo, tribo e língua, esse Evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes,
aí então virá o fim. E lá no capítulo 28 de Mateus, no verso 19 e 20, ele deságua isso como missão para mim e para você. É a missão do ide. Ide a todo o povo, tribo e língua, e pregai. E ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, e batizando-os a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Missão minha e sua. E não podemos abrir mão disso, porque é muito sério essa missão. É em todo o mundo à nossa volta. Se cada um evangelizar o mundo à sua volta, o planeta todo terá ouvido essa mensagem, porque tem gente de Deus espalhada por toda a face da terra. O sexto tema, um movimento missionário. Está aí. O que acabamos de comentar no tema anterior, aqui agora afunila. E no livro de Mateus, no capítulo 10, do verso 16 até o capítulo 11, verso 1, tem uma orientação de Cristo muito clara, nos orientando que essa missão de ir e pregar, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos, irmãos. Mas é por isso mesmo que ele também, nesse contexto aqui, como temos no verso 16, ele pede, olha, vocês sejam simples como as pombas, mas sejam astutos como as serpentes, para não serem arrastados, nem enganados, e nem combatidos, e nem liquidados pela maldade da alcateia de lobos que vive nesse planeta, tanto dentro quanto fora das igrejas. Tá assim, ó, de alcateias, lobos vestidos de ovelhas. Mas se nós ouvirmos essa orientação da simplicidade de uma pomba e da astúcia de uma serpente, nós saberemos nos conduzir nesse meio todo e buscar os escolhidos do Senhor que estão espalhados sobre toda a face da terra. Nosso planeta está imerso em trevas há milhares de anos. Como eu disse, o pecado iniciou no céu um dia. O que João, capítulo 8, verso 44, comenta é exatamente isso. Que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio. Quando fala em princípio, irmão, está remontando ao período do Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Antes do verso 3 de Gênesis 1, que apresenta exatamente a ideia da formação do universo. Passou por toda uma história criacionista, onde finaliza no verso 3, no momento em que esse planeta foi povoado. Foi definitivamente formado e povoado. E nesse princípio, então, anterior a esse período que do verso 3 em diante se comenta, que nós sabemos que, segundo a ciência, tem 4,6 bilhões de anos, ou seja, antes disso, muito antes, nós sabemos que a Via Láctea foi há 13,5 bilhões de anos. Então, dentro desse contexto dos 13 ou antes disso, o diabo se tornou homicida, matador e mentiroso. E movimento missionário aconteceu desde aquela época. Esses anjos são seres de outros mundos, irmãos. Nós somos anjos. O Apocalipse não está apresentando esses anjos voando pelo meio do céu, que representa a mim e a você. Anjo quer dizer mensageiros. Então esses missionários sempre existiram. Essa história de anjo com asas, isso não existe na Bíblia de Gênesis ou Apocalipse. Não tem um único texto na Bíblia que anjo tem asa. Isso é blá blá blá, mitologia egípcia, mitologia grega, enfiado goela abaixo em todas as religiões do mundo. São mensageiros como eu e você, seres como eu e você. Existe sim seres de raça pura que não saíram da eternidade, continuam na eternidade, e seres de raça caída como eu e você, que somos convidados, como segundo o que escreveu Pedro e nos orientou pelo Espírito Santo, a fazermos parte de uma raça eleita. Qual a diferença de uma raça pura de uma raça eleita? Qual a diferença de uma raça eleita para uma raça caída? Raça pura vive na eternidade. Raça eleita e o raça caída vive aqui. São mortais. Porém, o raça eleita é o convertido, de fato. É aquele que Jesus falou lá para a mulher
lá no poço de Jacó, tá lembrado? Para a mulher samaritana? A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Eu e você, meus amados, somos esses seres, essas pessoas convertidas, que não abrem mão da palavra de Deus, que não abrem mão do cumprimento da palavra de Deus e do propósito de cumprir com a vontade de Deus. Com todos os nossos erros e debilidades, a nossa jornada é sempre avante, com firmeza de propósito. Parte ativa e absoluta desse movimento missionário apresentado no tema de hoje. Nós temos uma missão diante de Deus e diante dos homens. E eu tenho dificuldade de imaginar as pessoas que negligenciam esse propósito, essa missão. Eu tenho dificuldade de ver essas pessoas que têm consciência da missão e negligenciam. Eu tenho dificuldade, meus amados, de vê-los indo ao encontro com o Senhor nos ares. Porque se Deus quisesse evangelizar sem mim e você, Ele escreveria no céu com letra de fogo. Se Ele chamou a mim e a você para fazer isso, é porque é algo muito sério. E faz parte do contexto da nossa salvação. A nossa salvação é de graça, mas tudo que nós fazemos é como expressão de gratidão à orientação que Deus nos deu, à salvação que Deus nos deu. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como expressaremos amor a Deus se não cumprimos com as orientações e os mandamentos dele? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sétimo tema, o desfecho do conflito. Eu queria citar um texto do Grande Conflito, na página 508 e 509, que diz o seguinte: servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, os sinais de maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. Ó Senhor, encha-nos do teu poder, Senhor. Encha-nos da capacidade de cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. Aumente o nosso desejo de te servir melhor, Senhor. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E capacita-nos, Senhor, nos preparando para, de fato, Senhor, em espírito e em verdade, te adorarmos e cumprirmos com essa missão. E que naquele grande dia, nós e os que nos cercam, possamos todos abraçarmos contigo nas nuvens dos céus. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A canção do louvor, antes que o tempo se vá. Esse momento vai ter